Nós vamos proceder à leitura bíblica na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler apenas o versículo 31. 1 aos Coríntios 10, verso 31. Diz o seguinte, 1 aos Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos repetir juntos? Vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Um dos muitos problemas que perturbavam a vida da igreja em Corinto era uma tensão que existia em torno da questão: o crente pode ou não pode comer carne? Por uma série de razões que não vêm ao caso agora, alguns crentes entendiam que não é compatível com a fé cristã comer carne. Outros achavam que não tinha nenhum problema. E Paulo aqui está tratando desta questão, está dando instruções a respeito desta questão. E ao dar instruções, o apóstolo Paulo, então, lembra os crentes de Corinto a respeito da filosofia de vida do crente. Qual deve ser a filosofia de vida do crente? Fazer tudo para a glória de Deus. Eu não quero lhes falar hoje sobre a questão de comer ou não comer carne. Eu quero lhes falar hoje sobre esta filosofia de vida que Paulo cita aqui, nesta circunstância. A filosofia de vida do crente deve ser viver para a glória de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nós damos-te graças pela bênção desta hora, de estarmos juntos, reunidos na tua presença, externando, verbalizando a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, buscando o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, e também reunidos aqui juntos para recebermos a instrução do Senhor. Que tu queiras, ó Senhor, instruir-nos agora com a tua palavra, ensinando-nos a viver para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu disse que aqui Paulo fala a respeito de uma filosofia de vida. Aqui temos a filosofia bíblica de vida. Aliás, a única filosofia de vida viável é viver para a glória de Deus. Aqui Paulo está dizendo que em todas as coisas, essa deve ser a nossa motivação de vida. Viver e fazer tudo para a glória de Deus. Até nas coisas menores, pequenas, corriqueiras da nossa vida, como beber e comer. Devemos beber e comer de uma forma que Deus seja glorificado. Essa filosofia deve permear toda a nossa vida, deve dirigir, nortear toda a nossa vida. E que esta é a filosofia de vida cristã, e eu insisto, a única filosofia de vida viável,
Fica claro porque os autores bíblicos repetem isso tratando de assuntos distintos. Aqui Paulo está falando da questão de comer ou não comer carne. Ele aplica essa filosofia de vida. Se você der uma olhada aí nesta mesma epístola, capítulo 6, no versículo 20, Paulo está tratando de outro assunto, falando da questão de pureza sexual, imoralidade, e mais uma vez ele usa o mesmo argumento, a filosofia de vida que é viver para a glória de Deus. 6:20 ele diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então o assunto é outro, mas a filosofia de vida se aplica, viver para a glória de Deus. O apóstolo Pedro usa o mesmo argumento. Dê uma olhada na primeira epístola de Pedro. E o argumento é o mesmo, embora o assunto seja outro. Pedro está falando lá na primeira epístola, capítulo 4, a respeito do ministério do crente, não é? Então, a partir do verso 10, ele diz sobre o uso dos dons espirituais. 4:10, primeira de Pedro. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Agora preste atenção. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Ou seja, essa filosofia de vida deve nortear o meu ministério cristão, o meu serviço cristão. Tudo que eu faço na igreja deve ser norteado, dirigido, permeado por essa filosofia, para que Deus seja glorificado. Então aqui nós temos uma filosofia de vida que deve nortear, que deve dirigir, permear, orientar toda a nossa vida e tudo aquilo que fazemos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito a fim de que Deus seja glorificado. Mas qual é o fundamento dessa filosofia de vida? Por que eu devo adotar essa filosofia de vida? Porque glorificar a Deus é o propósito da nossa vida. Foi com esta finalidade que fomos criados e redimidos. Deixe-me ajudá-los a entender. E ajudar as crianças a entender essa questão. Filosofia de vida é uma coisa muito complicada para entender, não é? Tá bom, deixa eu ajudar vocês a entenderem. Com que finalidade o martelo foi feito? Para que serve o martelo? Para que foi feito o martelo? Hein? Para que serve o martelo? Para quê? Para martelar, para pregar o prego, não é? Martelo foi feito para martelar. Então, qual é o fim principal de um martelo? Para que o martelo serve? Qual é o propósito do martelo? Martelar, pregar o prego. Esse é o fim principal do martelo. Qual é o fim principal do serrote? Serra, parabéns! O fim principal do serrote é serrar a madeira. O serrote foi feito com o propósito de serrar a madeira. Para isso que o serrote foi feito. Esse é o fim principal, é o propósito. Ele foi feito para serrar. Qual é o fim principal da faca? Cortar, parabéns! O fim principal da faca é cortar.
A faca foi feita com o propósito de cortar. Esse é o propósito da faca. Agora, a pergunta é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Hein? Glorificar a Deus. Assim como o martelo foi feito para martelar, assim como o serrote foi feito para serrar, assim como a faca foi feita para cortar, o homem foi feito para glorificar a Deus. Isso aqui é o propósito. Entendeu? Esta é a finalidade. Foi com este propósito que Deus criou o homem, e foi com esse propósito que Deus salvou o homem. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz isto. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que os atributos de Deus, as perfeições de Deus, o seu poder, enfim, a glória de Deus, podem ser percebidas através das coisas que foram criadas. Isso significa que Deus criou todas as coisas a fim de quê? A fim de mostrar a sua glória. Foi com este propósito que Ele nos criou. Salmo 19. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, não é? O profeta Isaías diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Lá no Salmo 8, diz que o Senhor expôs a sua majestade nos céus, na criação. E quando Ele criou o ser humano, Ele o coroou de honra e de glória. Então, com que propósito? Deus criou o homem para a sua glória, para manifestar a sua glória. Então a Bíblia ensina para nós que assim como a faca foi feita para cortar, assim como o serrote foi feito para serrar, assim como o martelo foi feito para martelar, o homem foi feito para glorificar a Deus. Mas o homem desobedeceu, foi destituído da glória. E Deus agora, através de Jesus Cristo, está salvando o homem. E com que propósito Ele nos salva? Dê uma olhada na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Aqui ele está falando da obra da salvação. Versículo 6. Para que ele nos salva? Para louvor da glória da sua graça. Efésios 1, 6. Efésios 2, 7. Para que ele nos salva? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, isto é, mostrar a sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 10. Para que ele nos salva? Com que finalidade e com que propósito? Para que pela igreja, isso é, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então preste atenção, que a Bíblia diz que o propósito de Deus, tanto na criação quanto na redenção, é mostrar a sua glória. Então, meus amados irmãos, esta é a filosofia de vida única e viável, a única viável na face da terra,
porque ela está em perfeita harmonia com o propósito, com a finalidade, com o fim principal de todos nós. Deus nos fez e nos salvou para a sua glória. Portanto, viver para a sua glória é a única filosofia de vida viável na face da terra. Mas vamos fazer uma outra pergunta agora para a gente entender melhor. O que significa glorificar a Deus? Já sabemos que o propósito para o qual nós fomos criados e redimidos é glorificar a Deus. Mas o que significa glorificar a Deus? Não é uma boa pergunta? O que significa glorificar a Deus? Será que glorificar a Deus significa que eu possa comunicar glória a Deus, conceder a Ele glória? Será que se eu não glorificar a Deus, Ele vai ficar menos glorioso? Vai ficar em falta? Não. A glória de Deus é intrínseca, é parte do seu ser. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação, é a soma das suas perfeições. Pense nos atributos, nas perfeições de Deus. Pense. Por exemplo, o seu amor perfeito, infinito, insondável amor. Pense no seu poder imensurável. Poder. Pense na sua justiça, reta justiça, santa justiça de Deus. Pense na sua sabedoria. Pense na sua bondade. Olha essas perfeições de Deus, tudo isso muito perfeito nele. Tudo isso junto, somado, é a glória de Deus. Então, a manifestação dessas perfeições, desses atributos, é a manifestação da glória de Deus. Lembra quando o Senhor Deus foi tirar o povo lá do Egito? Lembra? E o que ele falou com Moisés? Falou: Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. E o faraó não vai deixar o povo sair. O faraó vai ficar com o coração endurecido. E depois de muita teimosia, ele vai deixar o povo sair, mas depois vai perseguir o povo. E que o Senhor Deus diz lá no Êxodo 14, 17: eu vou endurecer o coração de Faraó, Faraó não vai deixar o povo sair, e Deus diz: eu serei glorificado em Faraó. Que Deus está dizendo o seguinte: eu vou endurecer o coração de Faraó, Faraó não vai deixar o povo sair, vai ficar teimoso contra mim, mas isto vai ser uma oportunidade para eu mostrar a minha glória, para eu mostrar as minhas perfeições, os meus atributos. Quais foram os atributos que Deus mostrou naquela ocasião? Quais? Por exemplo, Deus mostrou a sua soberania naquelas pragas que Ele mandou contra o Egito. Ele mostrou que Ele é o Deus que controla tudo. Ele mostrou a sua soberania sobre Faraó, Ele controla até o ímpio. Então Ele mostrou a sua glória. Ele mostrou o seu poder, abrindo o mar vermelho. Ele mostrou a sua justiça, fechando o mar vermelho sobre os ímpios. Ele mostrou a sua graça e a sua bondade,
libertando o povo. Olha quanto atributo, quantas perfeições Deus mostrou naquela ocasião. Ele diz: eu vou ser glorificado, ou seja, eu vou mostrar as minhas perfeições, eu vou mostrar os meus atributos. Entende o que é ser glorificado? Então, quando Deus criou a você e a mim, redimiu a você e a mim, foi com esse propósito. Ele diz: eu vou ser glorificado na vida da Nancy. Por isso que eu criei a Nancy e salvei a Nancy, porque eu quero mostrar as minhas perfeições através da vida dela. Foi para isso que eu criei o reverendo Paulo, redimi o reverendo Paulo. A Simone, eu criei a Simone e eu redimi a Simone, porque eu quero mostrar as minhas perfeições. Esse é o nosso propósito. Foi para isso que Deus criou cada um de vocês. Estão aqui no Coralito, vocês foram criados para isso, redimidos para isso, para que Deus pudesse mostrar as suas perfeições, mostrar a sua glória. Esse é o propósito de Deus, tanto na criação quanto na redenção. Então, como eu posso glorificar a Deus? Até nas pequenas coisas, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o nosso propósito propósito com o qual fomos criados, o fim principal do homem é glorificar a Deus, é contemplar, se deleitar nas perfeições de Deus e manifestar essas perfeições. É para isso que nós fomos criados. Como é que eu posso tomar o suco de laranja para a glória de Deus? Pense nisso. Você tem que beber para a glória de Deus, tomar um suco de laranja, delicioso, geladinho. Como é que eu posso tomar um suco de laranja para a glória de Deus? Significa que o suco de laranja tem que ser um meio através do qual eu aprecie, eu me deleite nas perfeições de Deus. Toda vez que eu tomar um suco de laranja, eu devia pensar e lembrar na bondade de Deus que me propicia aquele suco, no poder de Deus, da criação que criou a laranja. Comer e beber devem ser meios através dos quais eu possa perceber, apreciar e me deleitar no Senhor mesmo, nas suas perfeições. É triste quando a pessoa pega aquela comida gostosa, nem sequer faz oração para agradecer a Deus, come como se a comida fosse um fim em si mesmo. Não, ela é apenas um meio para que eu veja a glória de Deus e me deleite nele e o aprecie. Isso é comer para a glória de Deus. Não é um fim em si mesmo. Todas as coisas, tudo que eu tenho, devem ser meios para que eu aprecie a bondade de Deus. A casa que eu tenho, o carro que eu tenho, tudo que eu tenho, deviam ser apenas sinais da bondade de Deus para comigo e me remeter para Deus mesmo, para eu pensar em Deus, me deleitar nele, apreciar as suas perfeições. E a gente usa tudo isso, o mundo de Deus, as coisas de Deus, sem pensar nele e se deleitar nele. Nos deleitamos nas coisas em si mesmas e não em Deus. E às vezes Deus tira as coisas para a gente pensar um pouco nele. Quando nós estamos mais voltados para as coisas, aí Ele tira. Porque as coisas não são importantes, o importante é Deus. As coisas são apenas sinais da bondade de Deus na nossa vida. E às vezes Ele tira, porque aí a gente pensa um pouquinho mais nele, esquece as coisas. Às vezes Ele tira a saúde para a gente pensar um pouquinho nele. Então,
Esse é o propósito. Viver para a glória de Deus é nos deleitarmos nele e manifestarmos as suas perfeições. Tudo que eu faço, o meu agir, deve de alguma forma manifestar as perfeições de Deus. Quando eu tomo alguma atitude, quando eu faço alguma coisa, eu tenho de alguma forma mostrar para as pessoas as perfeições de Deus. As pessoas devem olhar para a minha vida e ver as perfeições de Deus no meu agir. Justiça, amor, bondade. Essas perfeições precisam ser mostradas na minha maneira de viver. As pessoas devem olhar para mim e dizer: olha, isso é justiça, isso é amor, isso é bondade, isso é misericórdia, e essas são as perfeições de Deus. Quando você age, você manifesta as perfeições de Deus? Ou no seu agir as pessoas só veem injustiça, egoísmo, desamor? Eu fui feito para refletir como um espelho as perfeições de Deus. É assim que eu vivo para a glória de Deus. E eu repito, esta é a única filosofia de vida viável na face da terra. Se há uma oração que nós precisamos fazer todos os dias, é dizer: Senhor, ensina-me a viver para a Tua glória. Ensina-me a viver para a Tua glória. Diante de toda a decisão da vida, a pergunta que nós devemos fazer é: Deus vai ser glorificado? Em todas as áreas. Isso mostra a filosofia de vida que nos governa. Eu não devia perguntar: vai dar lucro? Vai trazer fama, projeção pessoal? Eu devia perguntar: Deus vai ser glorificado? Porque esse é o propósito com o qual fomos criados e para o qual fomos redimidos. Qual é o fim principal do homem? Crianças, me ajudem. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Para encerrar, qual é o fim principal do martelo? Martelar. O martelo foi feito para pregar pregos. Qual é o fim principal do serrote? Serrar a madeira. Não é isso? Ele foi feito para isso. Qual é o fim principal da faca? Cortar. A faca foi feita para isso. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na minha casa tem algumas facas. Se vocês forem na minha casa, abrir a gaveta lá da cozinha, vocês vão perceber que tem algumas facas estragadas. Tem uma faca grande assim, de cortar pão, que a ponta dela quebrou assim, ó. Estragou a faca. Sabe por que as facas estragaram? É que eu usei as facas como chave de fenda. Eu fui torcer parafuso com as facas. Então tem um parafuso lá no guarda-roupa que está assim meio ruim, aí eu pego a faca lá, não tem chave de fenda, eu pego a faca e vou lá no guarda-roupa, ou então tem que torcer. Estraguei muitas facas lá em casa, porque eu usei a faca como chave de fenda. Qual é o fim principal da faca? Qual é o propósito dela? Cortar. Não é torcer parafuso. E eu fui torcer parafuso com a faca, estragou a faca. Sabe que tem muita gente que estraga a vida também? Porque acham que foram criados para ter sucesso, para ter fama. E o fim principal deles é ter sucesso e ter fama. Tem gente que acha que o fim principal é ganhar dinheiro e ter posses. Aí usam a vida para ganhar dinheiro e ter posses, em vez de usar para glorificar a Deus. Tem gente que acha que o fim principal deles é ter prazer. Aí vivem para buscar prazer, estragam a vida. Assim como eu estraguei as facas da minha casa, porque eu usei as facas de maneira errada. Faca não foi feita para torcer parafuso, não é chave de fenda.
Faca foi feita para cortar. A nossa vida não foi feita para ter fama, para ter sucesso, para ter dinheiro, para sentir prazer. Não! E todas as vezes que nós usamos a nossa vida com esses propósitos errados, nós estragamos as nossas vidas, assim como eu estraguei as facas na minha casa. A nossa vida foi feita para glorificar a Deus. Viva para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé? Damos-te graças, ó Senhor, pela instrução da Tua palavra, que nos ensinou hoje que o fim principal nosso é viver para a Tua glória. E ao fazermos isto, vamos encontrar a nossa própria felicidade. Glorificar-te e gozar-te para sempre, nos deleitar em Ti, é o propósito da nossa vida. Quantas vezes usamos a nossa vida de maneira errada e estragamos a nossa vida. Ó Senhor, ensina-nos a viver para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre nós permaneçam agora e pelos séculos dos séculos. Amém.